Oi, gente. Como todo mundo sabe, o Ministério da Cultura está de volta e está de volta com muitas ações importantes. Estamos lançando um novo decreto de fomento que vai regulamentar o fomento cultural no país. Por isso, a gente trouxe aqui para conversar, para explicar o que é esse decreto, que é uma das prioridades do governo Lula. A gente vai conversar com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, com o nosso secretário executivo do Ministério, Márcio Tavares, com o secretário de Fomento Cultural, Enilton Menezes, e com o subsecretário, Sandro Regueira. Ministra, para começar, como eu disse, o novo decreto de fomento cultural é uma das grandes prioridades do governo do presidente Lula e marca essa retomada da produção cultural e artística no país depois de anos de desmonte e de perseguição ao setor. A senhora, que além de ministra, é uma artista com mais de 30 anos de carreira, vem falando muito sobre a questão de que cultura é um direito fundamental. Conta pra gente então, explica pra gente por que investir na cultura é importante para o país, é importante para os trabalhadores do setor e é importante para toda a sociedade. Olha, primeiro, né, para mim é um prazer também a gente estar aqui dividindo esse papo. Eu acho que é muito bom para nós e para quem tiver acesso a assistir, né? A cultura é um vetor de transformação social, econômica, de emancipação. Talvez seja a primeira ferramenta de transformação social que um povo pode ter, né? E no caso do Brasil, nosso país, com essa diversidade de influências, com esse país enorme, né, de tantas regiões, com matrizes africanas, indígenas, europeias. Então, a cultura brasileira sempre foi um vetor de transformação, sempre foi um vetor de inspiração, né? Tanto dentro como fora do Brasil. Nós temos a cultura como uma conquista do povo e o reconhecimento, né? No nosso caso, nesse novo momento do MIC, depois desse tempo todo que tivemos sem o Ministério, passamos pela pandemia, né? A perseguição, a criminalização do fazer cultural. Então, tudo isso trouxe um prejuízo muito grande para o setor, né? São mais de 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? Gente que dedica a vida inteira a isso, com vários desdobramentos, com várias pessoas, vários tipos de profissão, né? Que agrega o fazer cultural, né? E toda cidade, todo pequeno lugar, todo local que você vai, existe ali uma ação cultural, né? Então nós, nesse momento, nós temos um presidente que compreende a cultura com esse vetor, não só na questão social, mas também com um vetor econômico também potente. E a nossa perspectiva é realmente, depois de ter já montado o Ministério, agora fazer ascender esse vetor cultural, social, principalmente o vetor econômico que a cultura tem, que é uma potência. A cultura do Brasil ela é considerada uma das culturas mais influentes do mundo. Agora, estava em 7º lugar, né? Agora estamos em 13º, mas é muita coisa para um país que o investimento é mínimo na cultura. Então, esse padrão, esse reconhecimento foi conquistado pelos trabalhadores e trabalhadoras da cultura do Brasil, ao longo desse tempo, ao longo dessa vida, né? Então, agora está na hora da gente também injetar na cultura, trazer políticas públicas que correspondam a essa necessidade da gente ascender o setor cultural e fazer dele essa potência que, na verdade, mostrar essa potência que o setor cultural do Brasil tem em todas as suas prerrogativas, né? Social, econômica, de transformação. Então é isso. Muito obrigada, ministra. Secretário Márcio, ainda nesse ponto do investimento da cultura, o Ministério gera 3 importantes leis de fomento, que são a Lei Rouanet, Lei Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo. Queria que o senhor falasse para a gente como o decreto ele pretende contemplar essas diversidades do nosso setor e como ele pretende descentralizar os investimentos, que é uma demanda grande do setor cultural. Como você disse, Sheila, a gente agora tem 3 grandes instrumentos de fomento. Um instrumento que é emergencial, que ainda é para esse ano, a Lei Paulo Gustavo, que está em vias de finalização do seu processo de regulamentação, mas que grande parte do escopo do que são os projetos vão estar contemplados no Decreto Geral de Fomento. A Lei Aldir Blanc II, que começa esse ano, nos próximos 4 anos também a gente vai ter novos ciclos de aportes para todo o Brasil de distribuição de transferências para estados e municípios. E a nossa tão conhecida Lei Rouanet, que gere o nosso Programa Nacional de Apoio à Cultura e Fomento à Cultura, que precisa ser
extremamente valorizado pelo legado que tem e pelo futuro que tem para a cultura brasileira. Nesse sentido, o decreto ele uniformiza as bases das prestações de contas e também dá um sentido de uniformidade para as ações de fomento cultural, mesmo que cada um deles tenha a sua característica própria. Os dois instrumentos, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, são projetos de transferência para estados e municípios. Eles é que vão gerir, mas as regras de prestação de contas pela qual a gente vai nos orientar sobre a avaliação são as do novo decreto de fomento, as mesmas que vão valer para os projetos da Lei Rouanet, seja através do Fundo Nacional de Cultura, que é o aporte direto feito pelo nosso fundo, ou seja, pelo modelo do incentivo fiscal. Isso racionaliza a nossa administração aqui, mas também facilita para quem está na ponta, para os proponentes, para os artistas, para os fazedores, porque a lógica da produção agora, a lógica de entendimento dos projetos, não é uma lógica baseada naquilo que é a engenharia, a forma de construir um edifício, de construir uma ponte, mas está baseada na lógica do projeto cultural, do que é fazer um show, do que é fazer uma peça teatral, do que é promover um festival, do que é promover uma feira literária. É com esse espírito que o novo decreto chega, para que a cultura tenha um marco que oriente a sua capacidade de promover cada vez mais investimento em cultura, que, como disse a ministra, a cultura gera empregos, gera renda, proporciona a garantia de um direito fundamental do povo brasileiro, mas também facilita os instrumentos de ação de controle, seja com maior transparência, seja com maior participação social. Isso é um ganho fundamental. A gente está retomando aqui todo o legado de construção e de avanços em termos de leis e de fomentos que a gente teve no passado, superando esses últimos 4 anos de dirigismo político, em que se desmontou a estrutura de participação, que a cultura foi maltratada, voltando a valorizar esse espaço e indo muito além, conseguindo uniformizar a gestão cultural. Hoje a gente vai ter, com certeza, a partir do decreto do fomento, o Ministério da Cultura muito mais preparado para garantir o acesso à fruição e à produção cultural brasileira e muito mais preparado para ter mais transparência, mais controle, para que o povo brasileiro saiba que o investimento em cultura feito pelo governo federal está sendo bem gasto, bem cuidado, bem fiscalizado, garantindo que aquilo que está na Constituição, que é o direito à cultura, seja bem cumprido pelas ações do Ministério da Cultura. Obrigada, secretário. Secretário Newton, está todo mundo muito ansioso para saber quais são as novidades, as alterações e as inovações trazidas pelo novo decreto, especialmente comparado ao que a gente tinha antes no governo anterior. O senhor pode detalhar um pouco para a gente o que vai ser esse novo decreto? Sheila, o principal destaque desse novo decreto é que a gente passa a enxergar a produção cultural, o realizador cultural, da forma que de fato eles são. No passado, muitas regras foram estabelecidas que mais atrapalharam do que ajudaram, porque a intenção era de fato bloquear tanto a Lei Rouanet como a própria produção cultural. Então, antes da gente fazer essa mudança, nós fizemos uma escuta com a sociedade brasileira, com os realizadores culturais, recebemos mais de 500 sugestões, analisamos todas essas sugestões, a gente pediu para que as pessoas nos dissessem quais eram as angústias, quais eram os problemas e quais seriam as soluções que poderiam ser apresentadas para nós, para a gente analisasse à luz da legislação, a gente podia atender esses pleitos. E a gente acabou vendo que a mudança precisava ser na gestão do programa. A Lei Rouanet cria um programa chamado Programa Nacional de Apoio à Cultura. Esse programa ele tem vários atores que participam de forma articulada, elas têm que estar, essas partes precisam estar articuladas para que o programa funcione. Então o decreto vai nos permitir, por exemplo, abrir um diálogo com os patrocinadores, de uma forma tal que a gente possa, junto a eles, fazer essa descentralização tão querida, tão esperada da utilização dos recursos. Porque a gente não faz isso só criando regras, a gente faz isso induzindo que esses patrocinadores tenham segurança jurídica e processual para chegar nos locais onde geralmente eles não gostam de ir ou eles não conseguem ir. A gente vai abrir essa possibilidade com esse diálogo através de editais e ações compartilhadas que possam, de fato, esses patrocinadores terem segurança para chegar onde a gente quer que chegue. Um outro ponto é o próprio proponente, o realizador cultural. Ele vai ter muito mais possibilidade de apresentar a sua proposta da forma que ele desenha, da forma que ele trabalha. A gente trabalha num setor, Sheila, que
o nosso principal insumo é a criatividade. Então a gente não pode criar barreiras para que essa criatividade não aflore. Um projeto, quando ele é feito com base numa expectativa de realização. Ao longo do tempo, essa ação ela vai se alterando por uma série de coisas. Mudou o teatro, mudou a cidade que queria, o ator que estava previsto ser contratado, ele já tem um outro compromisso, o artista que ia se apresentar no festival, quando o festival acontece, ele já assumiu outro compromisso. Então, as nossas regras precisam acompanhar essa dinâmica de mudança durante a execução, mas isso com agilidade e com inteligência, porque se a gente não estabelece uma inteligência de relação entre o proponente e nós que fazemos a gestão, nós vamos parar a produção. Você imagina o que é você estar no meio de uma peça de teatro e quebra um refletor, ou queima um refletor, e essa pessoa precisa pedir autorização do Ministério para trocar a lâmpada. Então isso a gente não pode trabalhar dessa forma. E a outra ponta, que é importante também, é a voz da sociedade civil dentro do programa. A gestão passada, infelizmente, tirou a CNIC, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é a comissão que representa a sociedade dentro da gestão do programa. Quando tiraram essa comissão da possibilidade de opinar sobre o programa que está sendo oferecido, você tirou a voz da sociedade e as coisas passaram a ser feitas de forma discricionária. Apenas uma pessoa decidindo quem recebe o investimento, que projeto é aprovado. Isso aí, de fato, é uma distorção. Nós trouxemos agora a CNIC, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, de volta para o seu protagonismo, de onde ela não deveria ter saído, e vamos usar a Comissão Nacional de Cultura como uma ferramenta de gestão do programa. E estamos alterando também a formação dessa comissão. Essa comissão ela precisa ser mais representativa do país. Nós vamos ter barreiras na seleção dos comissários que, de fato, faça a gente ter representação do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste e do Sul. Nós vamos ter representação das comunidades tradicionais, nós vamos ter representação da cultura popular, nós vamos ter representação de pessoas e instituições que trabalham com acessibilidades culturais, nós vamos ter pessoas que vão opinar sobre a questão da discriminação. Isso tudo vai estar dentro da comissão. Após o decreto, a gente vai lançar uma instrução normativa, que essa instrução normativa ela vai estabelecer os critérios, os procedimentos, aquela coisa do chão de fábrica, como é que funciona, os prazos, os limites, e tudo isso que está sendo estabelecido, a partir da escuta que nós fizemos, nós vamos ter também a Comissão Nacional para avaliar excepcionalidades dentro dessas regras. Se eu estabeleço, por exemplo, um valor de cachê, eu posso, num determinado projeto, ter uma necessidade que esse cachê seja um pouco mais alto. Como é que eu vou decidir isso? Eu vou decidir isso a partir da entrada do pleito do proponente, a gente não fecha a entrada, e submeto isso a uma comissão coletiva de 21 pessoas que vão analisar e vão ver se aquele pleito de fato é pertinente. Então, nós vamos ter uma forma de relação entre as partes que compõem o Programa Nacional de Cultura de uma forma muito mais orgânica, e isso vai dar um resultado muito melhor para quem está lá fora. Atrelado a tudo isso, nós estamos desenvolvendo algumas modernizações no sistema SALIC, que é para enxergar essa dinâmica, porque também não adianta eu mudar a regra e o sistema informatizado não traduzir aquela regra que a gente está alterando. A gente tem uma possibilidade de ter um programa muito mais ágil, muito mais transparente, com muito mais segurança, que possa, de fato, a gente, usando a palavra que a ministra acabou de usar, a gente possa adubar a produção cultural brasileira para que ela possa florescer com esses incentivos fiscais que o governo está oferecendo. Obrigada, secretária Nilton. Vou conversar agora, por fim, com o nosso subsecretário de Prestação de Contas, o Sandro Regueira, para falar de um tema que também aflige todo o setor, interessa todo o setor, gestores, produtores, artistas e a sociedade em geral, que é o tema da prestação de contas. Eu queria que o senhor falasse, então, um pouco do que o decreto prevê, o novo decreto prevê nesse sentido, da prestação de contas. A melhor coisa desse decreto é que ele traz as grandes inovações da Mirosc, que foi conquistado depois de um grande debate com a sociedade civil lá em 2014 e regulamentado em 2016. A Mirosc ela tem uma inovação que é a percepção da prestação de contas enquanto a análise da verdade real, né, e da avaliação de resultados. Então isso é positivo para a cadeia produtiva da cultura, na medida em que faz com que os trabalhadores da cultura eles tenham que se preocupar em fazer arte, em fazer cultura, em desenvolver seus projetos. E não uma papelaria, aquela burocracia chata que nem sempre vai fazer jus à rotina dos artistas. Mas na mesma medida em que ela faz isso, com a esmagadora
maioria dos projetos, ela também cobra, na medida em que devem ser cobrados os projetos que têm capacidade técnica para fazer isso. Então, projetos menores eles vão ser cobrados como projetos menores, e projetos maiores vão ser cobrados como projetos maiores. Isso vai trazer muita segurança, tanto do ponto de vista do erário, da transparência e etc., e também vai trazer muita segurança para os próprios artistas, né? Para os grandes que terão as suas finanças, né? E toda a sua execução controlada e orientada por nós de forma mais próxima, e para os pequenos também, que vão ter que se preocupar com aquilo que eles melhor sabem fazer, que é entregar arte para o povo, né? Para entregar arte para a gente. Obrigada, Sandro. E assim a gente encerra nosso primeiro programa sobre as ações, projetos e programas que estão sendo desenvolvidos pelo Ministério da Cultura, que está de volta com muita força e com muita coisa para contar para todos vocês. Eu agradeço aqui a presença da nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, do nosso secretário executivo, Márcio Tavares, do nosso secretário de Fomento, Enilton Menezes, e do nosso subsecretário de Prestação de Contas, Sandro Regueira. Obrigada, gente.